Dá um glória aí, irmãos. Deixa eu me compor aqui. Aleluias. Glória a Deus, meus irmãos. Só quem celebra a vida aí. Só quem celebra essa geração que está compreendendo. Deus seja louvado. Nós viemos aqui hoje para celebrar, irmãos. Celebrar esse tempo, celebrar a palavra. Eu convido você a se colocar sobre seus pés nesse momento. Eu convido você a encurvar a sua cabeça nesse exato tempo. Eu quero que você comece a falar com Deus. Quais foram as motivações, o que te trouxe aqui nessa noite? Respostas. Todos queremos respostas. O futuro sempre foi algo que mexeu com a estrutura humana. O desejo por conhecer o futuro. Muitas pessoas se movem por uma ânsia, por uma incerteza do que será o amanhã. E hoje nós estamos aqui reunidos para uma reunião, para um tempo de adoração, para receber instruções dos céus, daquele que pode mudar tempos e estações, aquele que constitui reis e destitui-os. Então levante a tua voz, porque hoje os céus podem bradar e a sua história ser ressignificada no Senhor. Hoje Deus pode te dar uma nova lente para você enxergar a sua história de uma outra perspectiva, de uma outra maneira. E não é sobre outra coisa senão você encontrar em você respostas que você muitas das vezes busca fora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser reposicionados pelo Senhor nessa noite. Então venha falando aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, hoje que haja um novo mover, que haja uma nova palavra, que hoje haja uma nova instrução, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Abre sua Bíblia comigo, que hoje nós vamos ter um tempo de meditação na palavra, de uma forma muito pontual. Essa mensagem já estava no meu coração, porém hoje, enquanto eu estava aqui, é sempre assim. No meio da adoração, Deus vai abrindo, entregando mais. Eu fiz algumas anotações. O meu objetivo para essa noite é trazer uma mensagem de fato e de verdade, em um tempo curto. Eu tenho estudado isso, eu tenho buscado isso, eu tenho conversado sobre isso, para a gente encontrar uma medida, não uma medida que faça enfadar alguém. Normalmente a gente começa um culto e a gente puxa um louvor, a gente entra em um tempo de adoração, porque a gente quer se mover de uma forma que você seja incendiado, mas às vezes a gente não é compreendido. Então eu sou muito mais de entrar na presença, ao qual eu não saí dela, e pedir para o Espírito fluir com uma unção de sabedoria, com a medida de revelação para você. O meu particular, o queimar com Jesus, é algo que eu gostaria que fosse transferido para você. Mas o queimar com Jesus vai ser mediante o conhecimento da palavra. As suas medidas precisam ser aumentadas. Diga comigo, as minhas medidas precisam ser aumentadas. Porque senão toda vez que eu ver alguém adorando antes da palavra, eu vou ficar pensando, já passou 15 minutos e nem começou a mensagem ainda. E se a gente não entrar nesse lugar de medida de unção, de medida de revelação e desejo de entrar mais profundo nas coisas espirituais, nós vamos ficar cansados, enfadados, e nós não recebemos quando estamos cansados. Um homem cansado negocia valores. Diga comigo, um homem cansado negocia valores. Negocia aquilo que é eterno por aquilo que é temporal. Nós viemos aqui buscar algo que é atemporal, algo que não dá para explicar. Se tiver explicação, não é de Deus, é meu. Então hoje Deus tem uma porção, uma medida para todos nós. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Mateus
capítulo de número 6, nós vamos seguir a partir do versículo de número 22. Mateus 6, 22. Eu quero ler com você na versão ao qual eu creio que vai ser colocada aqui para nós. Eu espero no Senhor que nesse dia dos pais a gente tenha uma palavra rema da parte do Senhor, a gente ser instruído em graça, unção e sabedoria, para realmente a gente ser um balizador para essa geração que precisa de referências, amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim, você pode ler comigo? Você pode ler comigo? Sim ou não? Diga comigo assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Segue. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grande trevas são. Amém? Coloca a mão no coração, por favor. Pai querido, nós bem sabemos que o Evangelho, eles são boas novas. Ele é a luz que raiou em meio às trevas, trazendo nitidez aquilo que não havia nitidez, trazendo esperança onde não havia esperança. Então fala conosco nessa noite, de uma forma simples, mas de uma forma profunda, e que nós venhamos a receber do Senhor a diretiva necessária para a instrução da nossa própria jornada e também dos filhos que estão sendo gerados nessa casa. Em nome de Jesus eu te peço, fala e não te cala nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Se você desejar, aplauda glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, meu amado. Aleluia. Hoje eu acredito que está naquele clímax, tranquilo. Eu quero convidar você hoje para se colocar na primeira fileira ali. Diáconos, cooperadores, voluntários dessa casa, tome seu assento, fica tranquilo. Só preciso de alguém me ajudando na mídia, porque se tiver algum versículo para a gente colocar, para a gente deixar muito claro, com base na palavra, aquilo que nós queremos transferir. Meus irmãos, esse versículo permeia o meu coração, não é de hoje. E na noite de ontem, nós com alguns amigos na mesa, ficamos até um pouquinho tarde, quase 3 da manhã, conversando sobre as coisas do reino, instruindo, rindo e também falando sério, porque assim é as realidades, ou são as realidades dos céus. A instrução, ela traz clareza à nossa vida cotidiana, e como eu tenho pedido para Deus nesses dias, uma palavra para ter a condição de falar com vocês de uma forma compreensível. Como é triste a gente ministrar uma palavra e com o passar do tempo a gente medir alguns resultados e parece que o curso ao qual as pessoas estão seguindo é contrário àquilo que está sendo ensinado. Eu costumo olhar para mim mesmo quando isso acontece. Eu não olho como as pessoas recebem, eu procuro analisar como eu tenho ensinado. Existem no pilar da comunicação pelo menos 2 pilares que são centrais. É a verbalização, é a fala
e a recepção, o ouvir. Normalmente a falha na comunicação não está no receptor, na sua grande maioria das vezes está no comunicador. Mas quando trata-se de um Deus que fala com o povo, sempre o problema vai estar no receptor e nunca no orador ou no comunicador. Como que eu vou começar essa mensagem? Eu preciso começar dizendo: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O seu coração tem que ser terra boa. Você precisa estar aberto para receber a instrução de Deus. Senão vai cair essa semente, uma terra pilada. E tudo que eu não compreendo, eu não desfruto. Diga comigo: tudo que eu não compreendo, eu não desfruto. Eu só vou desfrutar daquilo que eu compreendo. Sabe por quê? Porque eu sou resultado do que eu busquei nos meus últimos pelo menos 10 anos. E você também é resultado do que você buscou nos seus últimos pelo menos 5 ou 10 anos. O filósofo diz que nós somos fruto do meio. Não, mas eu sou fruto do querer divino. Eu não sou fruto do meio. Mas os lugares que eu ando, as palavras que eu recebo, diz muito do homem que eu sou hoje. Quantos estão comigo aqui? Quantos entendem que o meio ele pode elevar a pessoa a um lugar de destaque, ou pode lançar a pessoa em um submundo, abaixo da linha de algo que realmente é a vontade de Deus para você? As coisas de Deus são posi, e as coisas do inferno são negar. Existe uma linha e ela é tênua, e muita gente está muito abaixo daquilo que era para estar vivendo hoje. Sabe por quê? Porque está ouvindo muitas vozes, e nós precisamos discernir as vozes que têm falado com a gente. A minha preocupação nesses dias é, eu quero ver na tua vida o resultado da pregação que sai desse altar. Eu vou repetir: eu quero ver na tua vida o resultado daquilo que você tem recebido. Eu quero ver nitidamente na sua vida os resultados das palavras proféticas que você recebe. Eu quero ver os resultados da palavra rema que tem te confrontado, para você não espanar, não sair desesperado e dizendo: pastor, sabe da minha vida, por isso está falando. Não, é Deus te confrontando para você ser reposicionado. Vamos lá, diga assim comigo: todo confronto gera uma reflexão, toda reflexão gera uma ação, uma atitude. E eu tenho que tomar as atitudes corretas nesse dia. Senão só você mais alguém empolgado dizendo que Deus faz, mas na vida de todo mundo e na minha parece que nada acontece. Você está aqui comigo ainda? Vamos lá, tudo parte de um pressuposto, da forma que eu estou enxergando as coisas. E a palavra de Deus, ela vem para nos dar uma nova visão. Diga comigo: nova visão. Eu preciso desenvolvê-la. Não é algo que Deus vai me dar, não vai cair do céu. Não, não vai. Porque quando nós buscamos ao Senhor, cheguemos ao Senhor e Ele se achegará a nós. Não tem como a gente ser o mesmo depois de um encontro profundo com Deus. Não tem como a gente olhar por um lado, por um prisma, e depois que encontrar Deus, ser a mesma pessoa. Alguém se lembra de Jacó no vale de Jaboque? Um encontro com Deus fez ele andar diferente, mas ele nunca mais foi o mesmo. Sabe por quê? Porque o encontro com Deus deixa marcas profundas. Então não adianta dizer que você teve um encontro se você faz as mesmas coisas que você fazia antes da sua conversão, meu Deus do céu. Não adianta você dizer que teve um encontro e continua pensando da mesma maneira. Deus precisa tocar no seu sentido chamado visão, e a tua visão precisa ser transformada. O meu justo, ele anda por fé, ele não anda por vista. Então eu tenho que começar a olhar pela lente do que Deus disse a meu respeito. Todo mundo carrega um estigma, um trauma. Todo mundo passou por situações adversas. E 1 Pedro capítulo de número 5, verso de número 9, coloca para mim aqui. Eu quero te deixar feliz por isso, porque você não é exclusivinho. Não é só você que passa por provação. Todos que estão sobre a face da terra passam por provação. Depende do ponto de vista que você tem da provação. A provação vem para te ensinar, amigo, não vem para te matar. Coloca lá 1 Pedro 5, 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos
que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ah, pastor, minha vida está difícil. O Satanás se levantou. Que bom que ele se levantou. Alguém disse: você está doido? Se você é alguém que combate o bom combate, você pode ter certeza que vai se levantar algumas barreiras para impedir o seu avanço e rompimento. Mas eu vou te dar uma boa notícia: essas barreiras não podem paralisar você, porque todo o poder já está dentro de você, todo o recurso, toda a arma, todo o poderio bélico dos céus já está dentro de você. Por isso você deve buscar o Senhor e revestir-se da armadura de Deus, para estar firmes no dia da investida do diabo contra você. Estar firme, irredutível, sem fugir das batalhas, mas avançando. Diga assim: eu preciso avançar, preciso estar firme. Eu não posso ser um crente gelatinoso, pegajoso, inconstante, instável. Firmeza fala de algo que é realmente consistente. Chegue perto de alguém e fale: está firme, irmão? Consistência. Um versículo que eu levo para a eternidade, 1 Coríntios 15:58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão nele. Aleluia. Você está aí ainda? Firmeza, constância são atributos de quem tem uma identidade bem definida. Firmeza e constância são atributos de homens que tiveram um encontro impactante com o Senhor. Paulo, depois que se encontra com Jesus, de perseguidor ele passa a ser um apóstolo. De perseguidor passa a ser um apóstolo. Pedro, depois que encontra com Jesus, de pescador de homens, passa a ser um pescador de peixes comum, passa a ser pescador de homens. Deus reposiciona ele, reordena ele, e ele vai cumprir o seu propósito. Eu quero desafiar você a olhar para alguém e diga assim: para de dar desculpa para aquilo que Deus tem para a tua vida. Cumpra o seu propósito, porque se você não cumpre o seu propósito, você está andando fora do time, fora do alinhamento daquilo que Deus tem para a tua vida. Alguém sabe o que é um demônio? Alguém sabe o que é um demônio? Um demônio, ele é um anjo fora do seu propósito. Uau! O propósito dele era adorar nos céus. O propósito dos anjos era servir aqueles que haveriam de herdar o reino dos céus, conforme diz a palavra em Salmos de número 91:11. Estão a serviço da igreja. Agora, fora do seu propósito, ele anda cumprindo o seu próprio querer. Fora do propósito, ele não cumpre aquilo que Deus disse a seu respeito. Mas era um anjo, mas não obedeceu a voz, ouviu muitas vozes, perdeu o senso de propósito, e aquilo que era para brilhar como a luz, está negro como as densas trevas. Com grandes trevas. Nós temos que começar a olhar por esse prisma. Muitas das vezes a gente fala: pastor, eu estou tão limpo, estou tão claro, alvo como a neve. A gente olha pela janela, e às vezes a gente olha a vidraça dos nossos irmãos e fala: que vidraça embaçada, suja. Tem uma historinha sobre isso. Certa mulher um dia olhava pela sua janela e via o apartamento que estava de frente com o apartamento dela, e dizia: que vidraça suja. Uma mulher que cuida daquele lar não sabe o que é uma vidraça limpa, algo translúcido. Ela precisa aprender e ter ou uma boa faxineira, ou ela precisa trabalhar melhor para que se torne limpo a vidraça da casa dela. E tem pessoas que olham assim. Um certo dia ela vivia cansada e ela resolve arrumar uma faxineira para a casa dela. Eu quero que você entenda, viu? Porque tem hora que a gente vai estar cansado vendo a vidraça dos outros,
mas não vamos dar conta de limpar nem a nossa própria vidraça. E aquela pessoa que ela contratou passou um álcool com um jornal naquela vidraça e deixou limpíssima. E ela percebeu que a vidraça da vizinha estava limpa também. Então ela olhava a partir da vidraça dela e tudo que ela via era sujo, encardido. O problema nunca esteve na casa da vizinha, sempre esteve na casa dela. E muitas das vezes a gente é assim, olha a vidraça dos outros e rotula dizendo, está ruim, está sujo, e a gente deixa de limpar a nossa própria vidraça. Entenda isso, você não vê como se apresentam as coisas, você vê a partir do estado emocional que você está. Se os teus olhos forem bons, você vai começar a olhar com os bons olhos para todas as coisas. Ainda que esteja suja a vidraça de alguém, você vai ser o braço estendido, a mão amiga para dizer, quer saber? Eu vim aqui para te ajudar, limpar essa vidraça, porque você precisa, e eu estou disposto, eu quero mudar suas realidades. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde se fala muito sobre amor, mas não sabe se viver o amor. Se fala muito sobre o cuidado, só que não se vive na íntegra e não se sabe o que é mais o cuidado, pelo fato de que amamos as coisas e acusamos e rotulamos pessoas. E Deus nos chamou para, quer saber? Amar pessoas. Rotular, eu rotulo roupa, põe uma etiqueta, né? Eu rotulo produtos. Agora, as pessoas eu devo o quê? Amar. Nesses dias, nós precisamos ser, sabe o que? Reposicionados. Quer saber? Recodificados, para viver o tempo mais incrível da nossa história. Eu falei que ia falar sobre paz, e eu vou falar sobre paz. É impossível eu conseguir levar a cura para alguém se eu estiver doente. É impossível eu ajudar alguém financeiramente se eu estiver quebrado. É impossível eu levar alimento para alguém se eu não estiver nem na minha própria casa. Então hoje Deus está nos chamando para um lugar de suficiência, para poder se mover na direção de um propósito. E eu falei que eu iria falar, e eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre uma geração curada, para poder tocar em uma geração que vai ser ressuscitada. Quando a gente vê o resultado das famílias de hoje, é pelo fato de que foi uma geração do passado que era doente, uma geração que enxergava de uma forma embaçada, uma geração que faltou luz no seu caminho. Muitos homens diziam ser de Deus, que servia até mesmo em altar, só que chegava em casa, era o demônio travestido em homens de Deus. Homens que eram agressivos, homens que amaldiçoou a sua casa, sua família, seus filhos, homens que não tiveram a capacidade de sustentar os seus próprios relacionamentos, pelo fato de que estavam olhando com uma lente embaçada, e que precisava ter um encontro profundo com Deus, de fato e de verdade, não com base na religião, mas com base no evangelho que transforma. Chega de uma igreja fake, chega de pessoas fúteis, rasas, que falam palavras que parece que tem uma profundidade. Chega de tentar impressionar uma plateia e ganhar aplausos de homens sendo reprovados por Deus no secreto. Chega de uma vida aonde nós dizemos ser o que nós não somos. Aí você fala, pastor, mas isso aí é o demônio. Não, não é o demônio, é a mente caída do homem, que o remete toda hora à velha natureza, às velhas práticas. Mas quando está no secreto, no oculto, ninguém sabe, porque aqui é eu, e Deus aqui é Deus, mas Ele me perdoa. A hipergraça tem condenado mais pessoas do que o próprio pecado. O que condena o homem? É o seu pecado, sim ou não? Diga que não, por favor, fala não. O que condena o homem é ele abrir mão da graça,
Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvo. Isso é um dom de Deus, não vem de vós esse dom, vem de Deus. Então a hipergraça é quando eu acho que Deus vai aprovar os meus erros, e Deus não vai. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Deus não mudou. A palavra de Deus diz que a porta, ela é estreita, o caminho é estreito. Deus não mudou. Deus ainda fala com homens, o céu não está cerrado. Deus levanta até jumento para falar. Se faltar homem, Ele levanta uma pedra para clamar, e a gente ainda fala, Deus não está falando. Deus está falando, é a gente que não está ouvindo. Oh meu Deus do céu. E hoje eu falei que a mensagem ia ser leve. Dá um glória a Deus. Irmãos, é muito sério isso. Se nós estamos vivendo um resultado hoje de uma igreja instável, de uma igreja insegura, de uma igreja inconstante, é porque saiu do altar palavras frívolas, carregadas de humanismo, doutrinas humanas, que nunca foi a vontade de Deus. Outro dia eu falei para o Cunha aqui, eu estou revendo todo o meu conceito profético. Por quê, pastor? Porque à medida que a gente avança nesse rio de Deus, a gente tem que perder o nosso governo e deixar Ele governar. Ele tem que governar a nossa fala, o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso pensamento e as nossas ações. Nós estamos treinando uma geração. Eu tenho filhos, e quando eu me converti, eu tinha uma visão, eu enxergava o Evangelho por um prisma. Eu tenho pedido para Deus para enxergar o Evangelho na sua totalidade, tendo uma cosmovisão, como um reino se move, o que é realmente, de fato e de verdade, o Evangelho do reino, que tem que ser apregoado nos 4 cantos da terra, para que ele possa retornar e levar a sua igreja. Foi pregado aqui na última quinta-feira. Todo mundo diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas às vezes a pessoa está falando e ela já está reprovada diante de Deus, está firmada em conceitos dogmáticos, onde ela acha que está salva, só que a sua conduta o condena. E eu preciso dizer isso para você hoje, que nós vamos treinar uma geração com base nas novas instruções que o Espírito Santo está nos dando. Escreve isso aí, fala assim: o Espírito tem que falar todo santo dia comigo, no deitar, no levantar e ao longo de todo o dia, para que eu não peque contra Deus, para que eu não caia dessa graça ou decaia dessa graça, senão eu vou estar me auto-iludindo. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo de número 8, no versículo de número 51, vem comigo, vamos começar aqui, nesses 27 minutos, vem comigo, coloca para mim, Lucas 8, a partir do versículo 51, eu vou ler 51, glória a Deus. Uma geração, ela precisa ser acessada, uma geração precisa ser apresentada para Jesus, e só alguém que anda com Jesus pode apresentá-lo. Só alguém que é amigo de alguém como Jesus pode apresentá-lo. Se você não conhece um juiz, alguém de uma reputação da alta sociedade, se você não o conhece, se você não tem intimidade com ele, como que você vai poder apresentá-lo a alguém? Está me entendendo, sim ou não? Recentemente eu precisei de cuidados médicos, e aí tinha alguém que tinha um conhecido, que deu um caminho, e quando pensa que não, eu fui atendido, muito bem atendido, em um curto período de tempo. Por quê? Porque os meus contatos me levam a alguns lugares, e se eu conheço Jesus, tenho intimidade com Ele, Ele abre portas que eu não poderia abrir, me dá acessos que eu não poderia acessar. Então eu só posso apresentar a alguém que eu tenho intimidade com Ele. Tem pessoas que estão querendo apresentar Jesus, mas conhece Ele de ouvir falar. Intimidade com Jesus se dá no meio das adversidades. É quando eu falo, eu não posso, Ele pode. Jesus, vem cá, estou num problema. E a amizade é estabelecida também naquele dia que você nem precisa de nenhuma ajuda, mas você fala, meu amigo, que saudade sua, vem cá, eu quero falar com você.
Relacionamento com Jesus não é só na hora ruim não, irmãos. É na hora boa você dizer: Jesus, senta na mesa comigo, fica aqui comigo, eu só quero a tua presença. Não é orar no momento da dificuldade, somente na hora da dificuldade. É você se lembrar dele no dia da sua bonança. Tem pessoa que estava tão mal, ficou tão bem, que esqueceu da casa, do encontro, de estar com ele. Só que outro dia eu ouvi isso. Toma cuidado. Não vou dizer que, eu vou dizer, a vida é como se fosse uma onda. Ora ela está no seu ápice, e ora ela está vindo por baixo para dar lugar para uma maior. Então a vida é cíclica. Nem todo momento eu estou na crista da onda. Vai ter momento que eu vou estar talvez em vales, mas eu ainda faço parte do mover de Deus. Então estar por baixo ou estar em cima para mim não muda, mas eu quero estar com Jesus, independente da fase da minha vida. Se eu não entender isso, eu vou ser um crente fútil e raso. Quando eu estou com Deus, glória. Quando eu estou vivendo o sucesso, né? Glória. Quando eu estou no dia mal, eu estou fraco. Eu não preciso e não posso viver de ciclos. Eu preciso viver de propósitos. Então o dia maravilhoso eu vou celebrar, claro que eu vou. Estou aprendendo até a dançar, irmão. Quero dançar com ele na minha vida, com a minha família, me divertir, me alegrar com ele. E no dia mau eu vou aprender as lições necessárias. E nas crises eu vou aprender, para que eu tire lições tão poderosas, que alguém que estiver passando por crise perto de mim, eu vou dar a maior instrução que eu pude receber dele no dia da adversidade. Deus está te treinando para coisas maiores. E você não pode abrir mão das armas espirituais nos dias da peleja, porque essas armas você vai usar elas nos seus dias, talvez de trevas, de dor e de adversidade. Amém? Vem comigo. Lucas capítulo 8, verso 51 diz assim: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Bom, vamos lá. Conhecemos o enredo dessa história. Jesus estava pregando em um determinado lugar. A Bíblia diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. Corre até Jesus por conta de uma enfermidade que a sua filha tinha em sua casa. Eu quero dizer para vocês que muitos de nós estão aqui nessa noite por conta de enfermidades, situações que você não conseguiu resolver, e você buscou a presença de Deus. Você está buscando, está perseverando. E quando Jairo chega até Jesus, diz assim: Jesus, vamos na minha casa, a minha filha está enferma, e eu sou um homem que carrego comigo um título, mas o meu título não pode mudar a minha realidade, mas a sua presença muda todas as realidades. Não importa se tu é pastor, presbítero, missionário, apóstolo, profeta, não importa, irmão. Todos nós precisamos de Jesus, e toda família tem o seu problema, e às vezes a gente busca soluções em nós mesmos, busca em apoios sociais, em portas sociais que podem se abrir, mas tem situação que nós precisamos de uma intervenção divina. Hoje eu vim aqui dizer que as famílias estão do jeito que está, por conta de que muitos de nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento e falamos: Deus não tem nada a ver com isso, eu vou instruir minha casa do meu jeito, e deu ruim, e não está dando certo, e você não está conseguindo romper. Agora reconheça, volta para aquele lugar onde você precisa ter um encontro realmente com Jesus. Jairo deixou seu título do lado e falou assim: eu vou ter com Jesus. Se você não sabia, fique sabendo que um dos principais da sinagoga, ele tinha também seus seguidores, seus discípulos, e ele também tinha autoridade para ensinar. Chega uma hora, meu irmão, que a gente tem que pegar, igual Naamã, tirar as nossas armaduras, pôr do lado e dar 7 mergulhos e falar: Senhor, me renova, porque eu estou aqui apoiado em coisa que não muda realidades. Escute, Jairo largou a realidade dele e falou: eu quero viver a tua realidade, vem comigo, Jesus, muda a minha história, por favor, muda a minha história. E Jesus olha para ele e fala assim: eu vou com você. Jesus nunca deixou ninguém
sem uma resposta. Todos que foram até Jesus e clamaram dizendo: Jesus, vem comigo, ele sempre foi com o coração inclinado a mudar realidades. Jesus não quer, Jesus ele não quer tratar coisas difíceis, ele quer tratar coisas impossíveis na sua vida. O que você não pode fazer? Eu quero que você feche seus olhos, pensa aí, você é inteligente. O que você não consegue mudar na sua casa? Pensa. Eu vou te dar 30 segundos, e se você puder, já dá um glória a Deus, porque Jesus está visitando essa situação. Enquanto você pensa, você está ligando com o trono de glória de Deus, e Deus está mudando realidades a partir dessa conexão. Você está ligando aqui na terra, já está ligado lá no céu. O que você não consegue mudar? Jairo não conseguia mudar uma situação de enfermidade. Ele não conseguia. Ele apela ao Supremo Tribunal Federal e fala: Jesus, o Senhor é Rei de Reis, então muda a realidade. O Senhor é médico de médicos, então muda a realidade dessa enfermidade. Quem está aqui ainda? Só que Jesus, quando chega na casa, a Bíblia diz que ele, primeiro, a logística, o trajeto até chegar na casa. Nós conhecemos uma mulher que entra no cenário e parece que vai mudar o curso da direção de Jesus. Mas Jesus, quando tem um alvo, meu irmão, ainda que entre outras coisas no caminho, Deus não muda o propósito de tocar na tua história. Ainda que pareça que está fora de time, Ele não chega nem antes nem depois, Ele chega no tempo certo. E Jesus está na direção da tua casa. Ele vai tocar, Ele vai mudar. Eu creio nisso. Agora entenda isso aqui. Jesus tinha um alvo, sim ou não? Levanta a mão e fala: Jesus, sou seu alvo aqui nessa noite. Você não entendeu? Diga mais forte: Jesus, eu sou seu alvo nessa noite. Jesus, eu sou seu alvo. Só que quando Jesus toca, Ele muda tudo de lugar. Você tem que entender. Você está pedindo, Ele está falando: eu vou fazer, mas do meu jeito, não é do teu não. É do meu jeito. Então você pediu, então para, não reclama. Não reclama, porque eu vou tocar do meu jeito. Para e pensa comigo. No impulso, na direção do propósito, a mulher do fluxo de sangue entra. Ela entra, ela não foi convidada. E eu gosto disso, pessoas que provocam milagres. Você não precisa ser convidado para entrar na presença. Você não precisa olhar para o lado para falar: será que cabe eu nesse lugar aí? Não, simplesmente entra, irmão. Talvez Jesus está passando dizendo: eu vou tocar ali, ó. Aí chega alguém e Jesus ama os ousados. Porque aquela mulher não podia nem estar ali. Aquela pessoa não podia estar ali. Eu estou vendo alguns pais aqui. Eu estou vendo pessoas aqui que intercedem por filhos. Eu estou vendo pessoas aqui que desejam ser pais. Eu estou vendo pessoas aqui que carregam o seu sonho. Não sabe como vai ser o retrato do futuro, mas a profecia traz o retrato do futuro. E o futuro para a tua vida vai ser glorioso, abençoado. Tem portas de honra te esperando. Jesus está te esperando aonde você nem imaginou estar ainda. Ele já está lá. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está preparando sempre o melhor para os seus filhos. Agora ouse a intervir no caminho de Jesus hoje. Ouse sair do seu caminho e entrar no caminho do Senhor hoje. Faça como Zaqueu. Ouve que ele está trilhando uma jornada. Sai do seu lugar, entra no caminho dele e espera ele passar. Você está entendendo essa mensagem? Nós estamos aqui em família, estamos em casa. Nós temos que entrar em lugares de impacto, em pontos transformadores. Escute bem, Jairo estava com Jesus. Ele estava com aquele que ia mudar o destino dele. Ele pode ter olhado a movimentação e pensado: nossa, agora eu acho que esse negócio vai dar errado. Mas se você está com Jesus, ainda que parece que está tudo dando errado, o final vai ser perfeito. Vai ser para a glória do nome do Senhor. Então não importa o estágio, se você está com Jesus, vai ter um final glorioso. A palavra do Senhor diz que Ele cura a mulher do fluxo de sangue. Quando ela toca na orla do seu manto, sai virtude.
Jesus não resiste a um toque. Salmo 51:17 diz que um coração quebrantado, um espírito contrito, esse Deus não rejeita. É como Maria em João 11, que chega aos pés de Jesus, se coloca a adorar e diz: o meu irmão está morto, Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. A fala dela foi a mesma de Marta, que confronta Jesus, vira as costas e vai embora. Ela se colocou nos pés e permaneceu. O segredo está em permanecer adorando, mesmo quando a resposta não é que você quer. E Jesus chora, se comove e fala: onde colocaram ele? Eu hoje vou intervir na história do meu amigo Lázaro, do meu amigo, é isso, Lázaro. Você está entendendo? Provoque o milagre, mas permaneça na adoração, permaneça. Está doendo, permaneça. Está sofrendo, permaneça. Está, meu Deus, desesperado, permaneça. Olha para alguém e fala assim: o segredo está no permanecer. Não tem milagre, não tem resposta. Ah, meu Deus, para quem não permanece. A grande verdade é que Jesus libera, e Jesus olha para Jairo e fala assim: vamos seguir em frente. E chega alguém da casa de Jairo desesperado, você sabe a história, e diz: não incomoda mais o mestre não, porque já não há o que fazer mais. A menina já, e Jairo Jesus olha para Jairo e fala assim: não temas. Olha para alguém e fala assim: parece que morreu, né? Parece que não tem mais jeito. Parece que a tua casa realmente está de perna para o ar e vai permanecer, mesmo tendo promessa. Mesmo tendo promessa, ainda assim a pessoa morre. Acontece. Aí Deus está falando: manda cancelar o funeral. Talvez tenha até choro, mas eu estou chegando nessa situação e nessa causa. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Jairo. Aí sim chega no texto que nós lemos. Os olhos de Jesus estavam o quê? Um olhar de bondade, de graça, de misericórdia. Jesus era tomado de íntima compaixão, se importava com a causa, não como quem sentia a mesma dor e não podia fazer nada. Ele sentia compaixão, era tipo assim: eu vou intervir e vou mudar a realidade. Não é se penalizar pela situação alheia, é olhar e falar: eu vou me levantar e vou transformar morte em vida, choro em celebração. É Jesus que se importa. Chega na casa, tinha as carpinteiras chorando, um povo que só sabia chorar na hora do choro. Talvez nunca celebrou junto com Jairo, com a família, mas estava lá chorando. É um povo que gosta da desgraça alheia. É um povo que se alimenta e celebra quando você está por baixo, destruído, e só está esperando você dar uma notícia para eles falar: sabia? Lá. Você está entendendo? As carpinteiras estavam ali fazendo o papel delas, porque era um papel, era uma personagem que estava em um lugar dizendo: estou sentindo, mas as carpinteiras recebiam para chorar. Choradores profissional. Olha para alguém e dá um sorriso e fala assim: tem muitas pessoas que choram, mas estão tudo profissional. É igual o crocodilo. Eu estudando o crocodilo, quando ele está mastigando a sua presa, porque ele tem os dentes, mas todos do mesmo tamanho, então ele precisa sacudir a cabeça ou dar o giro da morte, para que a sua presa seja dilacerada e ele consiga engoli-la. Às vezes, filmando National Geographic, começa a passar o crocodilo mastigando e só lágrima nos olhos dele. Você fala: nossa, bichinho, tadinho, deve estar penalizado com a vítima. Só que não. O crocodilo tem umas glândulas de lágrimas, glândulas lacrimais, que quando ele move o maxilar, essas glândulas são acionadas. É assim que o diabo faz. Às vezes está te sacudindo para todo lado, envia o secretário dele lá perto de você. Porque quando ele não vê, ele manda o secretário dele. Tem um monte de secretário dizendo: coitadinho do você, tá vendo? Não adianta servir Deus não, volta para aquela vida. Secretários do inferno, hoje vocês vão perder governo,
Porque está se levantando um povo que está aceso, está sabendo as movimentações das trevas. O povo de Deus se levanta, um povo poderoso hoje, e um povo que vai fazer proezas, um povo que não vai andar iludido nas trevas não. Nossos olhos têm a luz do Cristo, e nós vamos andar em sabedoria, nós vamos andar com entendimento. Não se iluda por aqueles que parecem ser bons do seu lado. É espírita, muito bom. Não, irmão, se não serve o mesmo Deus que você serve, não tem a mesma aliança que você tem, então cuidado, cuidado. Não serve para andar com você. Pastor, os meus olhos são bons. Escute, a Bíblia diz, salvo engano, Mateus 5, que nós devemos ser simples como uma pomba, mas astuto como uma... Uau! Olha para alguém e fala assim: vigia, crente. Nem todo mundo que está do seu lado está aplaudindo o seu sucesso. Talvez chora com você, mas não celebra com você. Aprenda a discernir esse tipo de gente perto de você. Olha para alguém e diga: aprenda a discernir. Meu povo perece por falta de entendimento. As pessoas precisam ter o quê? Entendimento. Se não tiver reciprocidade na tua vida, espera aí, o que é reciprocidade? Espera aí, hoje eu estou precisando, alguém me ajuda. Amanhã, se alguém está precisando, eu ajudo. Reciprocidade, mesma frequência, mesma ação. Você está entendendo, sim ou não? Aleluia. Ah, mas ele ora tão bonito. Nossa, você viu a veste dele? Oh, que bonito. Escute bem, existe a unção farisaica aí nesses dias. A unção farisaica vive de aparência. Aparência. Faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Vigia, crente. Amém? Chegando na casa, diga assim: chegando na casa, Jesus entra e faz uma leitura, porque os olhos de Jesus tinham o que mesmo? Clareza. A sabedoria do céu estava com Jesus. Ele faz um mapa tridimensional, Luquinhas, e fala assim: esse tem fé, esse aqui é pai, esse aqui é mãe. Opa, opa, opa. O resto, Senhor, passa a vassoura santa aí, Jesus. Tira todo mundo desse lugar. Tem gente que vê a igreja, parece que está ficando vazia, pastor. Não, não, é Deus que está passando a vassoura santa. Fica tranquilo. Irmãos, olha aqui para mim, presta atenção. Se não tem fé para viver o que você vai viver, é melhor só ficar na plateia aplaudindo quando Deus fazer. Se tem fé para viver o que você vai viver, fica perto. Deus está preparando pessoas para andar com você. Você precisa encontrar a sua turminha. Eu preciso achar minha turminha. Aqueles que realmente, é briga, espera aí. Não, não, agora é festa, tamo junto. Você está entendendo? Jesus estava fazendo isso. Tem fé para viver milagre? Bora, fica aqui. É interessante porque pega o pai, pega a mãe e pega os discípulos que estavam em treinamento. Pai e mãe tem que se importar pela casa, pelo filho, pela filha. Não dê causa perdida para o diabo, porque enquanto a vida, há esperança. Ah, mas ainda morreu, já morreu. Não, não, não. Jesus olha e fala assim: está dormindo. Ah, vai ser despertado nessa noite. Só está dormindo. Eu vou despertá-lo desse sono, como fez com Lázaro. Nós somos pais, nós somos mães. Nesse dia dos pais eu vou dizer: varão, ensina o teu filho no caminho que deve andar, que nem depois de velho ele vai se desviar do caminho. Coloca para mim Deuteronômio capítulo de número 6, verso de número 7. E nós precisamos entender que há um tipo na Bíblia, um tipo de pessoa, homens e mulheres. Eu vou englobar aqui o raciocínio. Homens e mulheres que mudam jurisdições espirituais, esferas espirituais, precisa ser mudada por homens que são ativadores. Jesus chega, libera uma palavra, ele desperta a garota, nós sabemos a história. Talita como? Garota, eu te ordeno, levanta e anda, mulher. Levanta e segue o teu caminho. E olha para as pessoas e fala: dê o que comer para ela agora. Ressuscitar é Jesus, alimentar são homens que estão aliançados com o propósito. O que eu estou te entregando aqui é alimento espiritual, para você ser fortalecido. Todo alimento ele vem para entregar os nutrientes que o corpo físico precisa, e o alimento espiritual é o alimento que fortalece a tua alma, o teu espírito.
para você enxergar com clareza. Quando você está com fome, você fica com a vista turva, dá tontura, você perde a força. E quando você é alimentado, o que acontece no seu corpo físico? Revigora as forças. O alimento espiritual vai te fortalecer no espiritual. Quantos estão aqui ainda? Leia em alto e bom som para mim, enquanto eu tomo um copo d'água. Leia. Ensine-os, por favor, leia. Uau! O Senhor estava ensinando uma geração, através da geração passada. Quando eu falei dentro da versão de Lucas 8, nós vemos a mulher do fluxo de sangue sendo curada, e Jesus em seguida levantando uma outra geração que precisava o quê? Ser ressuscitada. Uma geração curada. Havia 12 anos que a mulher do fluxo de sangue padecia, e a garota tinha 12 anos de idade. É uma geração que estava enferma, que Jesus cura antes de ressuscitar uma geração que estava aparentemente morta. Quando a gente ensina uma geração com as instruções dos céus, pais ensinando, sentando ali na sua mesa e dizendo: olha, eu já vivi nesses caminhos de morte, mas Jesus entrou, Jesus fez milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e hoje nós vivemos sobre um fundamento que está na palavra, que está nas promessas. Escute bem, isso vai acender uma luz, isso vai fazer com que os olhos dos nossos filhos sejam reposicionados. Estavam olhando para o mundo e sendo atraídos pelo mundo e tentando projetar sua vida em conquistas mundanas. Quando a gente ensina a eles o fundamento da palavra, eles não trabalharão mais por coisas corruptíveis, temporais e humanistas. Eles trabalharão talvez com o pé no chão, mas com a mente nos céus. Como diz Colossenses 3, pensais nas coisas do alto, porque não sois aqui de baixo, vocês são do alto. Quando a gente ensina os filhos, quando a gente ensina as novas gerações, a gente está sendo o quê? Está sendo o quê? Um mensageiro. Isaías 61 diz que o Espírito estava sobre Jesus, e o mesmo Espírito está sobre aqueles que confessam Jesus, para libertar cativo, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos e proclamar um ano aceitável do Senhor. Existe uma geração que está cega. Diga comigo, uma geração que está, que precisa ter clareza, que precisa de instrução. Nós temos tipos e antitipos na Bíblia. Escute bem. Temos tipos de homens como Moisés, que é chamado, mesmo com as suas imperfeições, decide aceitar aquilo que Deus tinha para ele, e liberta o povo, transiciona o povo, tira do jugo de Faraó, e coloca o povo no deserto, apontado para um lugar chamado Canaã, a terra da promessa. Um tipo que deve ser copiado. Existem antitipos dentro também da palavra, como por exemplo, nós temos Acã, que em Josué capítulo de número 7, seguindo o curso para conquistar a terra, Deus fala: conquista em Jericó, vai ser a primeira cidade. E Deus, nos seus ensinamentos, dentro daquela conquista, Ele fala: não toque em nada de Jericó. Os despojos daquela cidade vocês não vão pegar. Só que Acã entra no meio dos exércitos, vê uma capa babilônica, vê alguns ciclos de prata, e resolve pegar e esconder na sua capa, e leva em terra na sua tenda. Deus falou: você vai conquistar a terra dos heveus, dos heteus, dos amorreus. Você vai conquistar, eu vou ser com vocês, eu vou adiante de vós. Só que aquela primeira cidade, Deus diz assim: vocês vão conquistar, mas não toquem em nada dessa cidade. Sabe o que Deus estava dizendo? As primícias você não toca,
consagra, não toque em nada aí. Ouro, riqueza, não toque em nada. Só que Acã entra na cidade, vislumbra e deseja aquilo que não era para se desejar, e ele toca, ele esconde e coloca dentro da sua tenda, e enterra, e pensa: ninguém viu, está tudo certo. A cidade de Jericó era uma cidade fortificada, com muralhas altas, e o povo de Deus vence aquela peleja, com glória. A cidade é subjugada, o povo de Deus governa e domina ali. Só que eles tinham que guerrear com outras cidades, até conquistar todo o território. No outro tempo, na outra estação, depois de vencer Jericó, eles vão lutar em um lugar chamado Ai, a cidade menor daquelas jurisdições. Só que alguém estava em pecado dentro da congregação do povo de Israel. A Bíblia diz que a cidade de Ai era pequena, o seu exército era pequeno, aparentemente frágil. E quando o grande povo de Deus se levanta contra a cidade de Ai, o exército tomou uma coça. O povo de Deus perdeu a batalha, homens perderam a vida, e eles têm que voltar e recuar. E Deus fala: tem alguém em pecado aí. Deus deu chance para Acã, porque fala assim para Josué: sorteie entre os vossos irmãos, vê tribo, vê família e vê. Ou seja, enquanto estava tendo sorteio, Acã teve a oportunidade, porque Deus falou assim: tem alguém em pecado aí dentro da casa. Diga assim: era um antitipo. Diga comigo: antitipos é um modelo que não se deve ser copiado. Não toque naquilo que não é seu. Você não precisa crescer tocando no que é dos outros. Você não precisa prosperar fazendo falcatrua, negociando errado, dando nó nas pessoas. Você não precisa disso. Um antitipo é aquele modelo que a gente não pode ter como referência. A Bíblia diz que Acã escondeu todo mundo menos de Deus. E chega um dado momento que Josué é incumbido de uma responsabilidade de encontrar o pecado. Ele vai fazendo sorteio, 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 até chegar na família de Acã. Escute o que eu vou te dizer: Acã comprometeu todo o futuro da família dele, por conta de que não entendeu que ele era a referência da casa dele. Escute, ele era a referência da casa dele. Seus filhos vão viver os avanços e conquistas que você vai ter que romper e conquistar, mas o pecado que está em você, se você não tomar cuidado, ele vai transferir a maldição para os seus filhos. Acã, ele escondeu, e a Bíblia diz que Josué fez sorteio, e Acã calado, quieto. Chegou na família, na tribo de Judá, que ele era da tribo de Judá. Sortearam e encontraram a tenda, a família, e vão lá, cavam dentro da tenda, e encontram a capa babilônica, os ciclos de prata, e a ordem de Deus era: pega eles, põe para fora do arraial, pega ele, seus bens, seus filhos, sua esposa, coloca para fora, apedrejem eles. A Bíblia diz que morreu Acã e toda a família dele naquele mesmo dia. Aí você fala: mas que Deus é esse? É um Deus que é justo, que a gente tem que levar a sério nossa vida espiritual, porque eu sou pai também. Eu também fiz, no tempo da ignorância, eu fiz muita coisa errada. Eu busco no Senhor o arrependimento, para que essa maldição não alcance as gerações dos meus filhos. Eu entrei em um lugar de arrependimento e busquei a presença do Senhor, a face do Senhor, para que não recaia sobre meus filhos aquilo que eu fiz de errado. A Bíblia diz que um coração quebrantado, o espírito, esse Deus não rejeita, Deus não despreza.
Deus, Ele quer visitar a sua casa. A Bíblia diz que o Senhor, Ele também visita lares aliançados, e a bênção do Senhor segue um lar aliançado em até 1000 gerações, até 1000 gerações. A minha Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se e pronto em perdoar, Paulo. Um Deus misericordioso. Dentro dessa figura, eu quero dizer que se Acã tivesse buscado o seu líder, buscado o arrependimento, a ira de Deus teria sido, eu creio, convergida em perdão, em misericórdia e em graça, porque é assim que Deus faz. Você pode ver, muitas das vezes um pai viciado gera filhos viciados. Por quê? É um estigma, é uma maldição, é uma janela, é uma porta que foi aberta e alguém precisa fechar. E nessa geração Deus está levantando você com entendimento para fechar e neutralizar toda a ação do inferno. É por isso que eu acredito que Deus está levantando um povo aqui. Deus está levantando um povo aonde? Que vai entrar em lugares e falar: Deus, a partir da minha vida, essa maldição não transiciona mais nas gerações ao qual está adiante de mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa vamos dar frutos no Senhor. As maldições que me perseguiam não vai atingir o meu filho está debaixo do sangue de Jesus, a minha casa está debaixo dessa proteção. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu estou nessa batalha não por mim, irmãos, eu estou pela minha casa, eu estou pela minha família, eu estou por aqueles que realmente vale a pena lutar. Combater o bom combate de Paulo é lutar uma causa justa. Eu não estou por mim nessa peleja, Luca. Eu estou aqui pavimentando uma via em que os meus filhos irão após mim e vão desfrutar de todas as promessas que eu estou granjeando em Deus. Você não está por você, não é carreira solo, não é sobre você, é sobre Deus agindo em toda a sua descendência. Escute, Deus vai virar cativeiros aqui nessa noite, Deus vai mudar decretos aqui nessa noite. E se você quer viver o tempo mais incrível da tua história, decida hoje mudar a tua mentalidade. Deixa a luz de Deus entrar, deixa a presença tomar você. Se você pode, irmãos, eu te convido. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo entendimento da palavra. Essa mensagem é uma mensagem para reposicionar homens de verdade. É como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, seja tu homem. Seja você homem, seja você o porta-voz de Deus dentro daquela casa, seja você aquele que vai tomar e dar o primeiro passo, e vai tomar a frente, e vai dizer assim: a partir de hoje tem liderança essa casa, a partir de hoje tem sacerdócio aqui, a partir de hoje Satanás não vai se andar mais aqui não, porque eu estou me levantando como um sacerdote cheio do Espírito Santo, e eu vou declarar sobre a minha casa um novo tempo. Chega de viver de expectativas, vamos viver de atitudes. A expectativa é um retrato de um futuro, a atitude transforma realidades no tempo presente. O futuro, ele não chegou, é uma prospecção. O passado eu não posso tocá-lo, já passou. Mas no tempo presente eu decido, no aqui e no agora, a andar como eu nunca andei, a fazer o que eu nunca fiz, para viver o que eu nunca vivi. Se você está aqui nessa noite, você quer neutralizar, você quer amarrar o valente, conforme diz em Mateus 12, o valente estava governando, mas chegou o mais valente. O pecado governava, mas chegou o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, que veio para desfazer a obra do diabo. Ele chegou na tua vida. As trevas governavam enquanto a luz se ausentava, mas hoje chegou a luz nessa casa, hoje chegou clareza, hoje chegou o governo de Deus.
Se você está aqui nessa casa, nessa noite, eu quero encerrar com homens de verdade, que querem transformar o seu destino, as suas realidades. Pastor, eu quero dar um passo de fé hoje, eu quero fazer um voto hoje, um pacto hoje com Jesus. O que governava a minha mente e permeava era trapaça, era muita coisa ruim, era um passado que me bloqueava e me paralisava. Mas hoje eu quero andar sobre essa palavra. Essa palavra vai me fazer andar em pastos verdejantes. É o Salmo de número 23. Ei, quando a sua confiança estiver no Senhor, você vai andar em pastos verdejantes, os teus pés não tropeçarão. Eu vou te dizer, vai ter refrigério para a tua alma, você vai ter paz de novo, vai dormir tranquilo, você vai descansar no Senhor. Se você está aqui nessa noite, eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. Eu quero, só para os homens ousados, que querem marcar o seu destino profético nessa noite, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Hoje o Senhor está trazendo clareza para algumas pessoas. Eu quisera que todos entendessem essa mensagem. Eu quisera que todos viessem fazer um pacto e falar: Deus, cancela todo o decreto do inferno que veio para me destruir, para me matar, para matar as gerações que viriam depois de mim. Escute, os demônios que atuavam nas gerações passadas, eles transicionaram. A geração que não conseguiu transferir valores, ela foi infectada pelos mesmos demônios que agiam no passado. Demônios da prostituição, da fornicação, demônios da pornografia, demônios da lascívia, da calúnia, da injúria. Eram os demônios que atuavam no passado em quase todas as gerações. E eles transicionaram e pegaram e impactaram outra geração. E essa geração está aqui dentro. E é uma geração ferida que está gerando uma geração nova também, com as mesmas feridas. É uma geração que estava doente, que está gerando uma geração doente, que não consegue fluir, porque está precisando de cura. É uma geração que precisa ser ressuscitada. Sabe por quê? Porque está morta para Deus, está vivendo uma vida para si mesmo. E Deus está dizendo: hoje vai ter uma reviravolta nessa história. Shemaná. Ei, abre a tua boca, comece a buscar a Deus, comece a entregar para Ele, comece a dizer: Senhor, toca nos meus olhos, toca nos meus olhos, eu quero enxergar de acordo com aquilo que o Senhor vê. Eu não quero enxergar na carne, eu quero enxergar no Espírito. Eu quero viver algo novo, eu quero viver uma nova história, eu não quero ser igual. Dê um grito hoje de revolta: eu não vou ser o mesmo homem a partir de hoje. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje Deus está amarrando o valente, está tirando a armadura dele, está destituindo ele e subjugando ele ao senhorio do Cristo. Laços, amarras, eu estou vendo pelos olhos espirituais sendo destruídos diante de você. Bloqueios, o demônio não vai dizer até onde você vai chegar. Tem um caminho mais excelente, tem uma jornada mais distante, um avanço, uma prospecção, um rompimento. Eu ministro sobre você. Eu quero declarar que todo mal, toda maldição de enfermidades que vinha sobre você, se levantava como um vento e destruía toda a casa, em nome de Jesus, seja amarrado agora, seja destruído agora. Espíritos de enfermidade, caia por terra agora. Teu perdão é tudo que eu preciso. Escuta, Cura minha alma, homens sanguinários para o meu que desejam tirar a vida de pessoas, hoje Deus está dizendo: eu estou tirando esse estigma de você. Eu estou destruindo isso da sua vida. O seu DNA vai ser recodificado hoje, segundo o DNA de Deus. Segundo o DNA de Deus, Deus pode tocar nas raízes que te geraram. Hoje o Senhor vai desarraigar pessoas de laços de morte,
reposicionando, reordenando toda a sua história. Escute o que eu vou te dizer, em nome de Jesus. Enquanto você está dobrado diante da presença, se prepare, porque hoje um novo pacto, uma nova história, uma nova unção, um novo poder é manifestado sobre você. Deus está quebrando cadeias e correntes aqui nesse lugar. Deus está destravando o seu destino profético. Deus está te colocando no trilho da salvação. Deus está devolvendo. Esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minha ferida. A unção que reordena, reposiciona, devolve a esperança agora. Sim, Senhor, devolve a esperança agora, agora, agora. Em nome de Jesus, levante a sua voz, que haja um cântico, um novo cântico nos seus lábios agora. Um cântico de júbilos, de adoração ao Senhor. Aleluia, aleluia. E quando tu chega, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, aleluia. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Oh, aleluia. Como na Abre a tua boca. vez. Ei, faz fluir, faz fluir, faz fluir. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Escute bem, escute bem. A palavra do Senhor diz em Mateus 12 que havia um valente governando, e esse valente ele foi destituído. Hoje quem vai reinar é o grandão da Galileia. Hoje quem vai tocar é aquele que tem os furos nas suas mãos. Ali está o poder e a glória, como diz Filipenses capítulo 2. Deixa ele entrar na história hoje. Não é sobre uma versão melhorada sua, é sobre alguém que foi transformado pelo impacto da presença de Deus. É você chegar em lugares que não governava e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, Ele vai me sustentar. Você não precisa de mais nada, você só precisa dele. E a palavra que vem no meu coração: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você levanta a sua mão e aceita essa palavra, ela é fiel e verdadeira para reordenar você no mundo espiritual. Quando você abrir tua boca, Ele será contigo. Quando você colocar os seus pés, Ele vai com você. Então não temas. Guarda essas palavras do Senhor no seu coração. Medita na sua lei de dia e de noite, para que seja bem sucedido todos os teus planos. Amém. Aleluia. Haja luz aí, queridos. Fiquem aqui, eu já estou terminando. Essa palavra é palavra para pais e para mães que estão balizando uma geração. Tem alguém olhando para você, meu amado, e tem alguém que vai repetir aquilo que você está fazendo. Se você tem amor pela próxima geração, tem coisas que você precisa parar agora. Tem coisa que você precisa parar agora. Não trabalhe só pela tua geração. Não seja como o rei Ezequias, que fez algo e comprometeu a próxima geração, e se alegrou porque nos dias dele a vida ia ser fácil. Eu estou curtindo a vida. E a Bíblia diz que os filhos de Ezequias foram vendidos como escravos. Os filhos de Ezequias, parte foram mortos.
as filhas se tornaram escravas nas mãos dos governantes, que eram os seus algozes, seus adversários. O que você faz hoje de bênção vai refletir sobre as gerações futuras, e o que você fizer também na carne, vai ter colheita, irmão. Mas sobre ti está a palavra de Deus, e sobre ti está a instrução dos céus, para sair e nunca mais repetir aquilo que um dia foi feito, que você sabe que estava desalinhado com o propósito de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre você agora, que haja uma unção dos céus agora, para anular no mundo espiritual todo o mal, toda colheita maldita, seja agora anulada, Senhor. Em nome de Jesus eu ministro esse coração e eu declaro: quebrado está todas as cadeias, maldições e correntes, todos os pactos, simpatias, todas as consagrações que foram feitas e alianças que foram feitas fora do propósito, quebra agora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Agora sim, queridos, eu vou ministrar a oferta. Eu quero, de uma forma muito sucinta, dizer para você que nós estamos em um planejamento aqui agora, para um avanço muito importante aqui na casa. Se você ainda não conhece o departamento ao qual eu vou te dizer, depois eu até te convido para visitar lá. Nós estamos montando um estúdio aqui na casa. Quantos entenderam? Nós estamos montando o quê? Que é para a gente gravar conteúdos e postar na internet. Nós queremos ter cada dia mais, ganhar territórios no mundo, nesse universo da mídia social. Quantos podem ver a diferença aqui no templo já? Alguém percebeu alguma diferença aí? Isso, com fé, com pessoas que são despreendidas e abençoadoras, nós estamos conseguindo romper. Se você não foi ainda, nós temos 2 salinhas aqui, são anexos aqui do prédio, que nós reformamos inteira para as crianças. Colocamos televisor, nós melhoramos em 80% o que estava. Tudo isso é através dos dízimos e das ofertas. Nós não precisamos ter muito para abençoar, nós só precisamos nos unir com um pouco de cada um para a gente realizar essa obra. Eu creio que tudo que nós fazemos aqui é para gerar uma condição melhor para receber nossos irmãos. E essa casa é uma casa de acolhimento, é uma casa de pão, é Belém. E nós queremos cada dia melhorar. Embora nós não trabalhemos pelo prédio, nós trabalhamos por almas. Esse é nosso foco. Mas a casa, é bom a gente estar com a casa organizada para receber pessoas, sim ou não? O nosso estúdio a gente tem a pretensão de inaugurar dentro de 15 dias. Quanto tempo? E se você for lá, você vai falar: como assim, pastor? Nós fizemos toda a estrutura, falta pintura, falta terminar a parte elétrica, falta os equipamentos de transmissão. Mas nós acreditamos que Deus que dá a visão, dá a condição. Amém? Então você não está investindo em um solo estéril, não. Você está investindo em um solo abençoado e abençoador. Tudo que nós fazemos não para em nós, passa por nós para servir o próximo. Amém? Segura nas suas mãos. A palavra do Senhor, ela diz em João, não é? É isso mesmo? Que sem Ele nada podemos fazer, e que nós fomos chamados para dar frutos, e frutos que permaneçam. A palavra do Senhor diz na carta aos Coríntios, que Ele dá pão para quem tem fome, mas Ele dá semente para quem semeia. E semente a gente sabe, oferta é uma semente, é uma semeadura que fazemos. Eu quero orar e quero consagrar a semente que está nas suas mãos agora. Não importa a quantidade, é sobre a intenção do seu coração. Nunca foi sobre dinheiro, irmãos. Pai querido, é no seu nome que eu quero consagrar as ofertas e os ofertantes, os dízimos e os dizimistas dessa casa.
que o Senhor possa fazer com que eles possam ter uma colheita, que venha, Pai, a ser realmente sobrenatural, uma medida recalcada, sacudida e transbordante, uma medida de excelência do Senhor sobre a vida desse homem, dessa mulher que tem sido fiel nessa casa de oração, que todos possam ver a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor, que toda boa dádiva venha repousar sobre esse lar nessa noite, em graça, em prosperidade, em unção e em transbordo. Em nome de Jesus nós abençoamos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém, aleluia. Venha ofertar ao Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor, eu esperei, aleluia, com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Glórias a Deus. Todos os pais, levante a sua mão direita aí, por favor. Meus parabéns pelo seu dia, viu? Ser pai é muito mais do que um privilégio. É uma honra gerar filhos. Mas eu quero que nesse momento, com as suas mãos levantadas, eu quero que uma unção dos céus esteja sobre a sua vida agora. Eu oro para que Deus venha transbordar sobre a sua vida, que haja em ti novas habilidades, que haja em ti a sabedoria do alto, que haja sobre ti uma unção de criatividade, que haja no seu coração a esperança de um futuro abençoado para a tua família e para a tua casa. Que Deus renove as tuas forças e que Deus venha fazer proezas através da sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, meu irmão. Seja tu uma bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, uma salva de palmas para os pais. Amém. Glória a Deus. Queridos, no próximo sábado nós vamos ter o bazar novamente. Foi uma bênção, mas nós temos muita coisa e coisas de extrema qualidade. Tem pessoas que estão celebrando até agora. Nossa, que compra maravilhosa. Pois é. Sábado tem mais, vai ser das 9 às 4 da tarde, tá bom? Você é convidado. Amém? Encerramos? Pai querido, leva o teu povo debaixo dessa unção. Que seja uma semana ímpar, fora da curva, além de abençoado, uma semana onde vai ser marcada, sim, pelos sinais visíveis da sua presença sobre esse homem e essa mulher. Eu os libero para viver uma semana de milagres, uma semana de boas notícias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora do teu Filho amado Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a igreja viva hoje e sempre, amém. E se Deus é por nós, vencendo vem Jesus, nós venceremos. Aplauda glorificando. Deus te abençoe. Deus te abençoe.